Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema da live de hoje é como usar cafeína para emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e ajudo as pessoas a emagrecerem 3 vezes mais rápido de forma saudável e definitiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder conteúdos como esses que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Então, vamos lá para o que interessa. Como usar cafeína para emagrecer mais rápido? Será que existe esse uso da cafeína para emagrecer? Será que é só tomando café? Será que é tomando energético? Ou será que tem que mandar manipular a cafeína? O que a cafeína faz que ajuda a gente cientificamente a emagrecer mais rápido? É isso que a gente vai ver hoje. E por que a gente fala de tantas ferramentas e técnicas para emagrecer, inclusive emagrecer mais rápido? Porque cientificamente falando, o excesso de peso ele é considerado um problema multifatorial e complexo. O que acontece? Quando a gente entra no estado de excesso de peso por acúmulo de gordura, o que é isso, Sebastião? Um IMC, o índice de massa corporal, maior ou igual a 24,9, com uma circunferência abdominal maior que 80 em mulheres ou maior que 95 em homens. Juntando o IMC com essa circunferência abdominal alteradas, isso é excesso de peso por acúmulo de gordura, via de regra, tá? Quando a gente está nesse estado, e é o meu caso, eu sou ex-gordo, eu tive que emagrecer 14 quilos, agora eu já emagreci 18. Para ficar no meu peso ideal, precisei emagrecer 14. Para chegar no meu IMC, abaixo de 24,9, e na minha circunferência abdominal, abaixo de 95. Mas, quando eu era gordo, o que acontece? Por que era tão difícil emagrecer? Eu não entendia, eu esforçava, tentava um monte de coisa e eu até conseguia não engordar mais, mas eu não conseguia voltar ao meu peso. E aí eu fui estudar. E aí a gente viu cientificamente que o buraco é mais embaixo. Ou seja, quando a gente tem excesso de peso por acúmulo de gordura, a própria gordura que a gente acumula produz adipocinas inflamatórias. Essas substâncias inflamam o corpo, desregulam o metabolismo e quando o metabolismo desregula, ele desacelera. E quando desacelera, o corpo passa a gastar menos energia. E essa energia que ele não gasta, ele acumula na forma de mais gordura, que produz mais adipocinas inflamatórias, inflama mais o corpo, desregula mais o metabolismo, desacelera, acumula mais energia na forma de gordura. E isso aí não para, é uma bola de neve. A ponto que você, minha amiga, meu amigo, já deve ter tentado, esforçando, emagrecer e até conseguiu não engordar mais, ou talvez até emagrecer um pouco, mas não conseguiu voltar no seu peso de quando você tinha 18, 20 anos de idade. Estou errado? Então, isso é o que as evidências científicas mostram. Não é só comer menos para emagrecer. Não é só exercitar mais. Se fosse assim, excesso de peso por acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade, não era uma pandemia a nível mundial, tá? Vamos ver como é que a gente vai usar, então, a cafeína para emagrecer mais rápido. Quais são os efeitos que ela tem no nosso corpo? E são pelo menos 3 top efeitos para ajudar a gente a emagrecer. Esse estudo científico publicado no British Medical Journal em 2023 evidenciou que a cafeína ela tem efeito termogênico sim, só que não é só de acelerar o metabolismo para a gente ter mais energia. Não. Quem usou cafeína teve redução do peso corporal e do índice de massa corporal, mas não foi perdendo músculo, foi perdendo massa gorda. Ou seja, a cafeína ela age via alguns mecanismos. Esses mecanismos são aumento realmente da termogênese. O que é isso? Termogênese é um gasto de energia do corpo gerando calor. Inclusive, quando a gente come, a gente gasta energia para digerir e absorver os alimentos
através desse fenômeno de termogênese. A termogênese é um dos fatores que a gente leva em conta para fazer o cálculo do gasto energético total diário. Então, por exemplo, quando a gente quer inclusive emagrecer mais rápido, a gente vai consumir alimentos e bebidas que tenham um efeito termogênico. Um deles, proteína. A gente gasta energia, inclusive da gordurinha acumulada, para digerir e absorver proteína. E se você quer saber como usar proteína para emagrecer mais rápido, nós temos vídeo completo aqui no nosso canal do YouTube. E lá eu te mostro, inclusive, esse efeito termogênico das proteínas e de redução de vontade de comer, de saciedade que elas têm, tá? Então, um dos efeitos da cafeína é a termogênese. Um outro efeito da cafeína, segundo esse mesmo estudo científico publicado no British Medical Journal em 2023, é um aumento da oxidação da gordura. Olha que interessante, a cafeína, o que ela faz? Ela converte o funcionamento do nosso metabolismo de acúmulo de gordura para gasto de gordura, oxidação, quebra de gordura. A cafeína é uma das ferramentas que ajudam que nós destravemos o nosso metabolismo do modo de engorda para o modo de emagrecimento. E emagrecer é perder gordura. E a cafeína, cientificamente falando, ela faz isso. Ela aumenta a oxidação de gordura. E um terceiro efeito excelente que a cafeína tem para ajudar a gente a emagrecer mais rápido é o que? A cafeína, ela gera um aumento de saciedade. Consequentemente, a gente ingere menos energia. O que é isso? Quando a gente ingere cafeína nas doses, no miligrama por quilo, que eu vou te contar aqui, isso gera saciedade. Ou seja, gera menos vontade de comer. A gente passa a emagrecer, então, sem sofrer. E essa que é a grande vantagem. Só que, se você utilizar a cafeína do jeito errado, você vai fazer o oposto. Você vai ter mais vontade de comer. E eu vou te mostrar como que a maioria das pessoas erra nisso. As pessoas usam cafeína do jeito errado. A cafeína do jeito certo, ela reduz a vontade de comer, para a gente emagrecer sem sofrer. E quando a pessoa usa errado, aumenta a vontade de comer. Espera aí que eu vou te provar cientificamente como é que isso acontece. Mas dá uma olhada no seguinte. Esse outro estudo científico, ele mostrou para nós o seguinte, foi publicado na revista Clinical Nutrition, também em 2023, mostrando que as pessoas que tiveram um aumento no consumo de café com cafeína, tá? Porque tem café sem cafeína também. De nenhum café ou um consumo infrequente. O que é isso? Até 3 xícaras por mês. Nenhum café, é 0 café no mês, ou consumo infrequente, até 3 xícaras no mês. Se elas aumentaram esse consumo para um consumo moderado, que é de 1 a 7 xícaras por semana, isso foi associado à redução na gordura corporal, na gordura do tronco e no VAT, que é o Visceral Adipose Tissue. O que é isso? É o tecido de gordura visceral, a gordura perigosa. A gordura que não fica abaixo da pele, mas que fica abaixo do músculo da barriga. Então, esse outro estudo científico mostrou as pessoas, comparativamente, pessoas que não tomavam nada de café ou que tomavam café até 3 vezes no mês. 1 xícara até 3 vezes no mês. Comparando com pessoa que tomava entre 1 a 7 xícaras na semana. As pessoas que tomavam de 1 a 7 xícaras por semana tiveram redução da gordura corporal total, da gordura no tronco e do tecido adiposo, que é a gordura perigosa, certo? Inclusive, pessoal, existem 2 tipos de obesidade, tá? De excesso de peso. Um é o excesso de peso global, que a gente calcula pelo IMC, Índice de Massa Corporal, aonde você pega o seu peso, divide pela sua altura, divide pela sua altura. Se der acima de 24,9, já é sobrepeso, pré-obesidade. E se der acima de 29,9, já é obesidade. Eu, quando pesava 89 quilos, meu IMC era 28,1. E a partir de 29,9 é obesidade. Então eu não era só gordo, eu era pré-obeso.
tá? Eu usava calça número 46, pra você ter uma ideia. E aí, essa é um tipo de obesidade, de excesso de peso. O excesso de peso ou obesidade global. Lembrando que o sobrepeso é pré-obesidade, tá? É só não cuidar e continuar vivendo que vira obesidade certeza. Mas existe uma outra obesidade que é a obesidade abdominal. O excesso de peso abdominal. O que é isso? Quando a circunferência, a medida ao redor da barriga, próximo aqui do umbigo, você pega uma fita métrica e mede. Se tiver a partir de 80 centímetros em mulheres, aqui ó, medição da barriga, logo acima do umbigo, ou acima de 95 em homem, já é considerado um sobrepeso, entre aspas, abdominal. E se tiver acima de 88 em mulheres ou acima de 105 em homens, é considerado obesidade abdominal. Por que é diferente obesidade global e obesidade abdominal? E o que tem a ver a cafeína para ajudar a gente a emagrecer? Inclusive, o peso corporal global e a gordura da barriga abdominal. Por quê? Se a pessoa tiver uma barriga grande, maior que 80 centímetros em mulheres ou maior que 95 centímetros em homens, o que já é o sobrepeso abdominal, mesmo ela estando com o peso corporal dentro do IMC saudável, ela tem um risco aumentado de ter infarto, de ter AVC, de ter trombose, de ter câncer, de ter demência. Pegou a visão? Então, a gente não trabalha só no emagrecimento vendo o peso da pessoa e o percentual de gordura da pessoa. A gente quer reduzir a barriga. E eu era um barrigudão, tá? O que acontece? Se você quer saber, inclusive, como perder barriga do jeito certo, no nosso canal do YouTube, busque lá como perder barriga do jeito certo. Tem um vídeo completo, específico, te mostrando as melhores técnicas e ferramentas para isso. Beleza? Não é só perder peso de balança, tem que perder também centímetros de barriga. Tranquilo? E a cafeína ajuda a gente nisso? Ajuda sim! Segundo esse estudo científico, conforme nós falamos, publicado no Clinical Nutrition em 2023, ajuda a reduzir o VAT, que é a gordura visceral. Certo? Agora vamos lá. Dá uma olhada que, ainda esse estudo científico que nós falamos, ele trouxe o seguinte, que as mudanças no consumo de café podem ser moderadas. A pessoa não precisa ter um alto consumo, não precisa ficar se entupindo de café para ter os benefícios, tá? E uma coisa interessante, esse estudo científico publicado no Clinical Nutrition em 2023 até reforça que o consumo moderado de café com cafeína pode ser sim parte de uma estratégia de controle de peso, ou seja, ajudando a gente a emagrecer e evitando de a gente engordar novamente. Pegou a visão? Mas dá uma olhada que é justamente, a gente está falando especificamente da cafeína. O café em si, ele tem outras propriedades. Nós estamos isoladamente falando da cafeína como uma ferramenta para emagrecer mais rápido. Calma que eu vou te falar quantos miligramas por quilo que você pode usar por dia, qual a dose total máxima diária segura pelo FDA, Food and Drugs Administration. Inclusive, eu vou te provar cientificamente que é possível aumentar até 12% do metabolismo em repouso usando cafeína do jeito certo, cientificamente falando. Lembrando que tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, ou seja, no padrão mais alto e mais atual, tá? Então vamos lá. Sempre que a gente vai falar, pessoal, de alguma técnica, alguma ferramenta para emagrecer mais rápido, a gente tem que pensar assim, para quem que isso é indicado? Para quem que isso é contraindicado? Tem alguma complicação ou complicações? Como que eu corrijo? Como que a gente reduz essas complicações? E por último, como é que a gente usa? Como é que a gente faz? Na prática, tá? Inclusive, por exemplo, se você, minha amiga, meu amigo, já pensou em usar o Ozempic para emagrecer, desde que tenha indicação correta, interessante, é uma ferramenta, tudo certo. Só é, o custo-benefício é caro. Inclusive, quando para de usar, engorda de novo, tá? E contraindicações
Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que se a pessoa tiver histórico familiar de câncer de tireoide, por exemplo, carcinoma medular, é contraindicado usar o Ozempic a nível internacional e não está na bula brasileira, por uma questão de legislação. Na bula brasileira está como um alerta, uma advertência. Nas bulas internacionais, Estados Unidos e Europa, é contraindicado. Entendeu? Então, saber indicação, contraindicação, complicações, correções das complicações e como que usa, isso é saúde padrão primeiro mundo. E se você quiser saber tudo que você precisa para pôr na balança se o Ozempic é interessante para o seu caso, nós temos vídeo completo sobre o Ozempic no nosso canal. Procure lá pelo título, Ozempic, não use sem saber disso, tá? É tão sério, pessoal, essa questão de, por exemplo, complicações das técnicas e ferramentas, inclusive para emagrecer mais rápido, que o Ozempic, por exemplo, ele tem como uma complicação a alteração na gravidez e no neném, se a mulher que usa Ozempic fica grávida, a ponto que tem recomendação na bula brasileira, inclusive, da mulher que usa o Ozempic usar anticoncepcional junto, igual naquele outro remédio para pele forte, o Roacutan. Sabia disso? Inclusive, é recomendado parar o Ozempic 2 meses antes de engravidar, porque ele pode alterar a gravidez e o neném. Vai lá no vídeo, Ozempic, não use sem saber disso, que tem tudo lá, para você, para sua família, pôr na balança, se compensa para você. Se compensar, arrocha, porque a gente precisa emagrecer para não adoecer, tá bom? Continuando então, o que a gente tem de contraindicações? Então, para quem que é indicada a cafeína? Para todo mundo que queira emagrecer, inclusive emagrecer mais rápido. É indicado para todo mundo. Para quem que é contraindicado? Vamos ver cientificamente? Segundo a base de evidências científicas UpToDate LexDrug, uma das maiores do mundo, tá? Que eu uso inclusive para fazer perícias em saúde, falando como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, atualização de 2024. Essa base de evidências científicas e esse bulário clínico é um dos que eu mais uso, porque ele é atualizado toda semana, tá? Ele é americano, eu pago em dólar, tudo certo. Sobre cafeína, quais são as contraindicações? Via de regra, hipersensibilidade à cafeína. Ou seja, não tem nenhuma contraindicação específica, igual no caso de Ozempic. A pessoa não pode ter histórico nem familiar de câncer de tireoide do tipo carcinoma medular. Ponto. Aqui para cafeína não tem, é só quem tem sensibilidade. Como é que é a sensibilidade à cafeína? Pessoas que tomam cafeína e têm, por exemplo, dor de cabeça, tem irritabilidade, tem insônia, tem dor no estômago. Pessoas que têm hipersensibilidade, então a cafeína é contraindicada. Você pode estar se perguntando, Sebastião, mas é contraindicada de maneira absoluta? Não, não, não. Para quem tem dor de cabeça, dor de estômago, irritabilidade, problema de sono, tem como usar cafeína do jeito que eu vou te explicar aqui, com técnica, tá? Baseada em evidências científicas. Então, só quem tem alguma hipersensibilidade grave à cafeína que tem contraindicação, segundo o Bulário Clínico Internacional LexDrug, atualização de 2024. Agora dá uma olhada nisso aqui, que algumas pessoas, elas podem ter algumas potencializações nos problemas que ela já tem pelo uso da cafeína. Por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, se ela usar a cafeína do jeito errado, pode aumentar a ansiedade, pode aumentar a agitação. Pessoas que têm tremor, por exemplo, doença de Parkinson, se usar muita cafeína, pode aumentar. Agora, por exemplo, tem que usar com cautela em pessoas que têm doença cardiovascular. Por exemplo, pessoa que tem risco para infarto, para AVC aumentado, ou já infartou, já teve AVC, tem que usar cafeína do jeito que eu vou te explicar aqui, com segurança. E pessoas que têm arritmias cardíacas, é bom evitar o uso, principalmente se for arritmia sintomática, que gera dor no peito, tontura, por exemplo, tá? Essa arritmia. Quem tem doença gastrointestinal, por exemplo, úlcera, refluxo, também pode usar, desde que com cautela. Eu vou te explicar o que gera muita queimação por quem usa cafeína no café e está usando do jeito errado. Eu vou te explicar como você fazer um teste e depois você vai me contar se essa queimação que você sente com café acabou.
ou pelo menos diminuiu demais. Vou te contar como fazer isso. Fica aqui comigo que você vai ver, só mais um minutinho. Olha só. Além disso, pessoas que têm algum problema a nível de insuficiência no fígado, hepática ou renal, têm que usar com cautela, embora não haja descrito na bula da cafeína, do suplemento cafeína, que tenha que haver ajuste de dose quando a pessoa tem insuficiência renal ou insuficiência hepática no fígado. Então, não tem descrito na bula da cafeína que tem que ajustar a dose, para quem tem problema de rim ou de fígado, tá? É só usar com cautela mesmo. E aí, dá uma olhada, que as pessoas que, por exemplo, têm algum transtorno convulsivo, epilepsia, algum outro tipo de convulsão, tem que usar com cautela. Por quê? Porque a cafeína pode diminuir o limiar de convulsão, pode facilitar com que a pessoa tenha uma nova convulsão. Por isso que eu vou te explicar quantos miligramas de cafeína por quilo você pode usar, qual a dose máxima total por dia, quanto de cafeína que tem, por exemplo, em uma xícara de café, tanto café filtrado, quanto café expresso, quanto café solúvel, instantâneo, tá? Vou te explicar isso tudo. Quanto que tem em energético, quanto que tem no suplemento de cafeína, vou te contar, para que você use com segurança, tá certo? Mas sim, a gente já viu que cafeína, cientificamente falando, é uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem para poder emagrecer mais rápido. Por quê? Ela tem efeito termogênico, ou seja, ela aumenta o nosso metabolismo. 2, ela promove uma maior oxidação de gordura. O que é isso? Ela muda o nosso metabolismo do acúmulo de gordura para o gasto de gordura, fazendo oxidação dessa gordura. A gente já viu nas evidências científicas aqui. E terceiro, a cafeína ela tem um efeito de redução de vontade de comer, redução de apetite a nível cerebral. Pegou? Então, cafeína, sim, é uma ferramenta super interessante para a gente usar para emagrecer mais rápido. Vamos lá, então. Lembra que eu falei que a gente tem estudo científico mostrando que usando cafeína do jeito certo, é possível aumentar o metabolismo em até 12%, mesmo parada, em repouso? Então, é o que trouxe esse estudo científico publicado no Journal of Human Kinetics de 2022, que uma dosagem de CAF, que é cafeína, de apenas 100 miligramas demonstrou aumentar o gasto energético em repouso em 3 a 4%. Então grava. 100 miligramas de cafeína aumentou o gasto energético em repouso em até 4%. Mas aí você pode estar se perguntando, Sebastião, 100 miligramas de cafeína, isso é muito? Isso é pouco? Eu consigo 100 miligramas de cafeína só com café ou precisa mandar suplementar? Lembra que aqui, nos nossos perfis, no nosso canal, a gente trabalha da seguinte forma. Tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, ou seja, no padrão mais alto e mais atual. 2, sempre a gente vai começar falando do que é o mais natural, simples e barato, até chegar no mais artificial, complexo e caro, se for necessário. Então vamos ver. A gente acabou de identificar que a cafeína, 100 miligramas dela, aumentou o gasto energético em repouso em até 4%. Só que será que isso é muito? É pouco? Precisa de suplemento? Ou dá para conseguir só com café? Vale a pena usar energético para atingir 100 miligramas de cafeína no dia? Calma que você vai ficar craque em cafeína para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido, tá? Além de saber que então a cafeína, de fato, ela aumenta o metabolismo, o gasto de energia, ajudando a gente a emagrecer mesmo em repouso, e eu vou te provar que isso chega até 12% de aumento de metabolismo em repouso. Vamos ver a dose de cafeína por miligrama de cafeína por quilo de peso. Dá uma olhada. Ainda esse estudo científico, publicado no Journal of Human Kinetics, de 2022, o mesmo estudo, trouxe que esse ES, que é o effect size, ou seja, o tamanho do efeito, tá? Para o metabolismo da gordura,
foi significativamente maior para doses de cafeína acima de 3 miligramas por quilo, só que passando de 6 miligramas por quilo, não houve um efeito maior. Efeito em quê? No metabolismo de gordura. Pegou a visão? Então vamos lá. Qual a dose de cafeína cientificamente recomendada para que haja um aumento do metabolismo de gordura? Entre 3 a 6 miligramas de cafeína, segundo esse estudo científico que nós vimos. Por que isso é interessante? Faz a conta aí. Eu estou pesando, por exemplo, 80 quilos. Na verdade, eu estou com 75, mas eu vou arredondar para 80 para a conta ficar fácil. Então, seria assim, ó, 8, 16, 24. No meu caso, entre 240 miligramas a 480 miligramas por dia. Mas, e uma pessoa que está pesando 100 quilos, 120 quilos? Se a pessoa está pesando 100 quilos e ela usar a dose máxima de cafeína para aumentar o metabolismo de gordura, o gasto de gordura, ela vai usar 600 miligramas de cafeína no dia. Isso é seguro? Vamos ver? Essa outra publicação científica do FDA, que é o Food and Drugs Administration, é o equivalente à Anvisa, tá? Lá dos Estados Unidos, só que eles investem mais em pesquisa porque tem bem mais dinheiro. O que acontece? É uma publicação de 2024 que trouxe o seguinte: a ingesta de cafeína com níveis de segurança confirmados é de 400 miligramas por dia para a maioria dos adultos. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos, a gente viu, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso dela, aumenta o metabolismo de gordura. Mas se ela tem 100 quilos e ela vai usar a dose máxima de cafeína, 6 miligramas por quilo, ela vai bater 600 miligramas de cafeína no dia. Isso é considerado seguro? Não. Segundo o FDA, o Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, seguro é até 400 miligramas por dia de cafeína para a maioria dos adultos. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Sempre que a gente for falar de dose por quilo, existe a dose por quilo e a dose máxima diária. É sempre esse equilíbrio. Tantos miligramas por quilo de suplemento, medicamento, e a dose máxima diária. Então, para a cafeína, para aumentar o metabolismo de gordura, 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal, seu, de alguém da sua família, até uma dose diária máxima de 400 miligramas. Ficou claro? Se está com alguma dúvida até esse momento, deixa aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos ler o máximo de comentários possíveis e responder o máximo de comentários possível, tá bom? A gente já viu sobre a questão da dose máxima segura de cafeína, segundo o FDA dos Estados Unidos, 400 miligramas. Mas você lembra que eu te falei que a gente consegue aumentar até 12% do metabolismo em repouso, gastando ali gordura, ajudando a gente a emagrecer. Só com a cafeína? Então, justamente por conta desse estudo científico que a gente já conversou. Se 100 miligramas de cafeína aumenta até 4% do gasto energético em repouso, olha só, então a dose máxima de cafeína de 400 miligramas, 4 vezes 4, 12%. Pegou a visão? Usando até 400 miligramas de cafeína no dia, a gente consegue aumentar então até 12% do nosso gasto energético em repouso. Será que cafeína é interessante para ajudar a gente a emagrecer mais rápido? Agora é que são elas. O seguinte, se a cafeína ajuda a aumentar o metabolismo em repouso, será que se a gente fizer exercício físico tomando cafeína também, não faz diferença nenhuma? Ou a cafeína turbina o gasto de gordura do exercício físico? E o exercício físico turbina o gasto de gordura da cafeína. Será que não tem nada a ver?
ou quando faz exercício físico junto com a cafeína turbina o gasto de gordura do exercício físico e o exercício físico turbina o gasto de gordura da cafeína. Esse mesmo estudo científico, publicado no Journal of Human Kinetics de 2022, trouxe que os resultados desse estudo sugerem que o exercício associado ao CAF, que no caso é cafeína, porque está em inglês, pode aumentar a oxidação de gordura, potencialmente proporcionando vantagens metabólicas maiores ainda. Porque a gente viu que a cafeína isolada aumentou o gasto energético em repouso. Tanto que 100 mg de cafeína aumentou em 4% o gasto energético em repouso. Como a dose máxima diária dela é de 400 mg de cafeína, então aumenta em até 12% o gasto energético em repouso. Mas, se associar exercício físico à cafeína, aumenta mais ainda essa oxidação de gordura, que é tudo que a gente quer no emagrecimento, tá? E aí, olha que interessante, que essa afirmação desse estudo científico, ela concorda realmente que o efeito da cafeína, junto com o exercício físico, no controle de peso, reduzindo massa corporal, massa gorda e IMC, só da cafeína já acontecia isso. Junto com o exercício, mais ainda. Pegou a visão? Então, a primeira dica prática. Se for utilizar cafeína, utilize por volta de 60 minutos antes de fazer atividade física. De novo, se for utilizar cafeína para emagrecer mais rápido, para ter um efeito maior ainda do que só usar a cafeína ao longo do dia, mas para que a cafeína turbine a oxidação de gordura do exercício e o exercício turbine a oxidação de gordura que a própria cafeína tem. Utilize a cafeína 1 hora antes da sua atividade física. Para quê? Para que ela seja absorvida pelo seu intestino e já esteja no seu sangue quando você estiver fazendo a atividade física. Então você vai ter um benefício duplo de oxidação, ou seja, de quebra de gordura. Tô falando sem blá blá blá, baseado em evidências científicas do padrão primeiro mundo, tá? Aqui não tem enganação. Tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas, tá bom? Então tá. Agora você pode estar se perguntando assim, ó, Sebastião, eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não dou conta de tomar café, já tomo um pouquinho e passo mal, e você falou que precisa de pelo menos 3 mg de cafeína por quilo de peso. Eu nem sei que tanto que é isso, quantas xícaras de café é isso, quanto energético é isso, que tanto que tem que mandar manipular se for em cápsula ou comprar pronta a cafeína. Calma que eu vou te falar. A boa notícia para você que tem sensibilidade com pouca quantidade de cafeína, mas está precisando emagrecer e viu que a cafeína é uma das ferramentas mais interessantes que a gente usa para emagrecer mais rápido, inclusive, a novidade que esse estudo científico publicado no Journal of Human Kinetics de 2022 trouxe é que eles não encontraram um efeito mínimo de 3 mg por quilo de peso para que a cafeína fizesse efeito para emagrecer, não, tá? Eles observaram nesse estudo científico deles que todas as doses de cafeína demonstraram um aumento do metabolismo da gordura em relação ao quem estava tomando só placebo, só uma cápsula de farinha, por exemplo, tá? E não houve um benefício aparente do consumo de doses maiores de cafeína. Que tanto doses maiores? Maiores do que 6 mg por quilo, ou, por exemplo, maiores do que 400 mg total por dia. Conseguiu entender? Então, qualquer quantidade de cafeína é melhor do que nenhuma cafeína para quem quer emagrecer mais rápido, segundo esse estudo científico, onde todas as doses de cafeína demonstraram aumento do metabolismo de gordura. Conseguiu entender? Ok, então, isso é uma boa notícia. Eu adoro café. Adoro, adoro, adoro. Adoro de que tanto? Eu já fui cafeteiro profissional, que o nome técnico é barista. Já fui cozinheiro profissional e já fui barista profissional, tá? Então, vou te contar umas dicas sobre
a questão de como você obter essa quantidade de cafeína de 3 a 6 miligramas por quilo do seu peso, até um máximo de 400 miligramas por dia, com café. Por quê? Não vale ser, na minha opinião, na pirâmide de evidências científicas, que eu uso inclusive quando eu vou fazer perícias judiciais em saúde, na Corregedoria do Tribunal de Justiça, opinião de especialista, pessoal, sem nenhum estudo científico que embase essa opinião, é o nível de evidência científica menos válido e menos confiável desde 1995. Opinião de especialista isolada, sem nenhum estudo científico sobre o que ele está falando, só vale quando não tem nenhum estudo científico sobre aquilo que o especialista está falando. Então ele se torna a referência. Mas hoje na área da saúde, em 2024, existem evidências científicas para praticamente todos os assuntos da área da saúde. É questão de estudar, tá? Tanto que 50% do meu tempo é estudando e 50% do meu tempo é aplicando o que eu estudei. Ou seja, atendendo, trabalhando. Isso é sério. Quem me conhece sabe, tá? Eu trabalho muito menos do que eu poderia, porque justamente não tem como você trabalhar no padrão primeiro mundo sem estudar. Então, metade do meu tempo é estudando, metade do meu tempo é aplicando o que eu estudo, trabalhando, atendendo. Tanto no consultório, para emagrecer mais rápido, ajudar você e sua família, quanto pronto-socorro, UTI, SAMU, como médico de urgência e emergência, além das perícias em saúde, tá? Pegou a visão? Então, não vale ser, na minha opinião, falar assim, nossa, dá para conseguir a cafeína que precisa só com café. Vai que não dá o mesmo efeito que o suplemento de café. Lembrando, pessoal, os estudos científicos que eu trago, via de regra, são estudos que não têm conflito de interesse. Eles não são patrocinados por indústria de alimento, de medicamento, de suplemento. Não. Nem os estudos científicos que eu trago e nem eu. Também não sou patrocinado por nenhuma dessas indústrias, tá? Então são estudos sem conflito de interesse. Se algum estudo tiver conflito de interesse, eu falo para você, tá? Mas nenhum desses aqui tem. Então, dá uma olhada no seguinte, que esse outro estudo científico, publicado no British Journal of Sports Medicine de 2020, estudou se o café é uma boa maneira de consumir a cafeína, ou se seria necessário, por exemplo, suplementar. E o que foi evidenciado por esse estudo é que a cafeína anidra, ou seja, o que é a cafeína anidra? É o pó de cafeína altamente concentrado, tá? A cafeína anidra e o café foram igualmente eficazes em melhorar o quê? O desempenho. Nesse caso, eu estava falando de desempenho em atividade física, tá? Mas eles foram igualmente eficazes. Então, se eles foram igualmente eficazes para aumentar desempenho, é válida a hipótese de que eles nos ajudam também a emagrecer da mesma forma, entende? Se eles ajudam atletas a ter melhor performance, então quer dizer que teve mantido aquele benefício da cafeína de aumento de metabolismo, de termogênese aumentada. Conseguiu entender? Então, sim, cientificamente, é entendido que tanto a cafeína anidra, que é o suplemento de cafeína concentrado, quanto o café são igualmente eficazes, tá? No desempenho. Nesse caso aqui era desempenho esportivo, e no nosso caso a gente está falando de desempenho de emagrecimento. Beleza? Então isso é uma boa notícia. Quer dizer que a gente não precisa suplementar para ter a cafeína do dia. Mas a questão agora é a seguinte. E aí? Quanto de cafeína que tem numa xícara de café? E se esse café, ele é, por exemplo, filtrado, coado, né? Ou filtrado ou coado, são sinônimos. Ou se esse café é expresso? E se não for nenhum dos dois? E se for aquele café de saquinho, que já vem liofilizado, que já vem desidratado, que é só misturar na água, o café solúvel? Vamos ver isso agora. Claro que eu não ia te deixar na mão, né? Aqui a ideia é te dar o quê? Dicas práticas para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Então, dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui foi uma reportagem da revista Viva Bem, do portal UOL, de 2020. Por que eu peguei ela?
porque é um parecer da nutricionista da Associação Brasileira de Indústria do Café, mostrando quanto de cafeína que tem no nosso café. Olha que interessante. Se for o café filtrado, 150 ml de café filtrado tem entre 80 e 100 miligramas de cafeína. Olha só que interessante. Então a gente consegue 100 miligramas de cafeína com 150 miligramas de café filtrado. Que interessante. Mas, e o café expresso? Me conta, na sua opinião. E eu vou perguntar isso nos stories. Depois você responde lá para ir treinando sua cabeça em como emagrecer mais rápido. O café expresso, ele tem mais, menos ou igual quantidade de cafeína que o café filtrado? Me diz. Olha só o que essa nutricionista da Associação Brasileira da Indústria do Café disse. E eu trouxe um posicionamento da Associação Brasileira da Indústria do Café. Por quê? Porque no que muda de país, muda o tipo do café e a quantidade de cafeína. Por exemplo, quando eu fui fazer medicina de urgência e emergência na França, em 2014, 2015, a concentração de cafeína do café de lá é bem diferente dos cafés daqui. Bem diferente. E a gente tem estudos científicos mostrando que há essa variação dependendo do país, até dentro do mesmo país. Mas como a gente está aqui no Brasil, eu trouxe o que a Associação Brasileira da Indústria do Café, via nutricionista deles, falou. Então a gente viu, 150 ml de café filtrado tem até 100 miligramas de cafeína. Só que o café expresso, em 50 ml, ele tem a mesma quantidade do composto cafeína que o café filtrado tem em 150 ml. Olha só, 150 ml de café filtrado tem até 100 miligramas de cafeína. E uma dose de café expresso de 50 ml tem a mesma quantidade desse composto, da cafeína. Ou seja, para quem gosta muito de café, como é o meu caso, a sugestão é tomar mais café filtrado ou coado. Por quê? Porque o café expresso ele é 3 vezes mais forte do que o café filtrado. 150 ml de café filtrado tem até 100 miligramas de cafeína, entre 80 a 100. Vamos considerar 100 para facilitar nosso raciocínio. E se você tomar 150 ml de café expresso, você vai ter 300 miligramas de cafeína. Pegou a visão? Então, você já entendeu. Café expresso tem que ser pouquinho. Uma outra dica prática. Se você vai tomar café expresso, pede ele com mais água, o que é chamado de American Coffee, café americano, ou carioca. Depende da região aqui no Brasil, tá? Então, pede assim, olha, tem como você fazer esse café com mais água, estilo café americano ou estilo café carioca? Não é o café expresso duplo. Se você pedir o café expresso duplo, vai ser tirado para você 2 doses de café expresso, com a mesma quantidade padrão de água. Você quer uma dose de café expresso com o dobro de água, que é esse café expresso no estilo americano ou estilo carioca. Pegou a visão? Para você poder tomar mais café ao longo do dia, certo? Agora, por exemplo, agora eu estou até viajando menos, mas quando eu estava viajando muito, principalmente ministrando treinamento internacional de urgência e emergência, e é por isso que meu consultório é focado só em emagrecimento, como médico especialista em medicina de família, com foco em emagrecimento funcional. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu consigo ajudar você e sua família a não parar no pronto-socorro e na UTI, com infarto, trombose, AVC, câncer, é te ajudando a emagrecer. Então eu foquei os atendimentos do consultório, aqui eu e minha equipe, só em emagrecimento. Para que você não pare lá comigo no pronto-socorro e na UTI, com infarto, AVC, trombose, câncer, demência. Pegou a visão? Então vamos lá. Agora a questão é a seguinte. E café solúvel? Que é o que eu tomava demais quando estava viajando, tá? Aquele café que é só misturar na água quente. Que tanto de cafeína que tem? Dá uma olhada. Uma dose desse café instantâneo solúvel tem entre 40 a 80 miligramas de cafeína. Então, na média, 60 miligramas. A gente pode considerar que uma dose do café solúvel, e tem que ser feito de acordo com o que o fabricante orienta, tá?
tantas colheres de café para tantos ml de água. Ele tem praticamente aqui a metade da concentração de cafeína do café filtrado, tá certo? Caso você viaje muito, que nem eu às vezes viajo, café solúvel, então, você pode tomar até o dobro do que a quantidade do café filtrado, certo? Certo. Vamos fazer um raciocínio aqui. A gente viu que a dose máxima segura de cafeína pelo FDA, Food and Drugs Administration, dos Estados Unidos, agora em 2024, é de 400 miligramas por dia. A gente viu que a dose por quilo para aumentar a oxidação de gordura, ou seja, aumentar a quebra de gordura, é 3 a 6 miligramas por quilo. Mas que uma pessoa de 100 quilos, se ela usar 6 miligramas por quilo, ela vai estar usando 600 miligramas de cafeína no dia. E o seguro é até 400 miligramas de cafeína no dia, via de regra. Ok, então. Então vamos ver 400 miligramas de cafeína via café. Como é que a gente consegue isso? Olha só. Se 100 miligramas de cafeína tem em 150 miligramas de café filtrado, então a gente pode tomar até 600 ml de café filtrado, que vai dar 400 miligramas de cafeína. Pegou a visão? Então, agora que vem a questão. Café filtrado é tudo igual? Não. Tem gente que bota um tantão de pó, tem gente que bota um tantão de água, tem gente que ferve a água. Aí, lembra que eu te falei que eu já fui barista profissional e cozinheiro profissional? Então, antes de ser médico, te contar algumas dicas. Tudo baseado em reportagens, que nesse caso não é evidências científicas, tá? Existe uma proporção ideal, profissional, de café para água. E você vai aprender a fazer isso agora. Dá uma olhada. Segundo essa publicação, porque tem muitos anos que eu não trabalho com isso, né? Então eu peguei essa publicação do Grão Gourmet, muito bacana as publicações que eles fazem, tá? De 2024, que trouxe um comparativo da quantidade de café para cada 100 ml de água. Dá uma olhada que varia de acordo com o método que é usado. Por exemplo, melita é o nome técnico, entre aspas, que é utilizado para filtro de papel. Coador de pano é o coador de pano. O Ario, V60, cafeteira italiana, prensa francesa, que é a minha preferida, cafeteira caseira, já são métodos especiais de café. O mais comum é o método melita, com filtro de papel, ou coador de pano. Dá uma olhada quanto de café que a gente precisa quando usa filtro de papel ou coador de pano para 100 ml de água. Para o filtro de papel, ou seja, melita, entre 8 a 10 gramas de café para cada 100 ml de água quente. E se for o coador de pano, são 10 gramas de café para cada 100 ml de água quente. Mas você pode estar se perguntando, Sebastião, eu não tenho balança na minha casa, não quero comprar. Fica tranquilo. Inclusive o que a gente ensina para os nossos pacientes na nossa consultoria Emagrecer Mais Rápido, que não é consulta, inclusive já respondendo, pessoal, a gente não trabalha com consulta para emagrecer, tá? Porque é o método que menos funciona. Então você investe tempo, energia e dinheiro e tem pouco resultado, só com a consulta convencional. Se não, era só ir no colega médico, colega nutricionista e emagrecia, não é? Não é assim não. A gente trabalha aqui, eu e minha equipe, temos eu de médico, tem colega nutricionista, tem colega enfermeira, você vai entender por que tem enfermeira, tem colega educador físico, colega psicólogo. Por quê? Porque o que mais funciona é acompanhamento. Então a gente trabalha aqui no consultório com uma pré-consulta, depois uma consulta de 1 hora e um acompanhamento semanal por 3 meses, aonde eu vou ajustando o que você precisa fazer junto com a minha equipe para que você consiga não só emagrecer, mas emagrecer 3 vezes mais rápido, inclusive de forma saudável e definitiva. Por que definitiva? Porque não adianta nada se engordar de novo. Então o que a gente tem que fazer? Colocar o seu metabolismo ao longo de 3 meses no modo de emagrecimento automático. E isso tem jeito. Sabe por quê? Eu te provo isso ao longo dos acompanhamentos semanais na consultoria.
Geneticamente, o ser humano não é feito para acumular grande quantidade de gordura. Alguns animais, sim, têm grande quantidade de gordura. Por exemplo, urso polar, baleia, alguns tipos de verme, eles precisam de grande quantidade de gordura. O ser humano, não. Alguns animais que a gente vê, por exemplo, vamos para a África, a gente vê lá um elefante, um rinoceronte, até no zoológico. Eles não são gordos. Eles têm órgãos muito grandes, mas proporcionalmente eles não têm grande quantidade de gordura. Um elefante, um rinoceronte, mas eles são redondinhos por conta dos órgãos grandes e tem muita musculatura. Ser humano, graças a Deus, geneticamente falando, não é programado para ter acúmulo de gordura. Entendeu? Quando a gente coloca seu metabolismo ao longo desses 3 meses no modo de emagrecimento automático, acabou. É só deixar seu metabolismo trabalhar que você vai emagrecendo quantos quilos você quiser. Beleza? Então é diferente. É o modelo que a gente trouxe da Europa e dos Estados Unidos, tá? Que a gente trabalha aqui no consultório. Por isso que eu atendo tão pouco. Porque dá trabalho fazer isso. Cuidar de quem precisa emagrecer. Como foi o meu caso, né? Então dá uma olhada no seguinte. Eu não ensino, nem a minha equipe, as pessoas ficarem usando balança para pesar comida, para emagrecer. Quanto mais para pesar café. Não precisa disso, tá? A gente usa uma técnica que é de porções e de proporções, tá? Que é baseado em estudos científicos da Universidade de Harvard. Tudo isso eu te mostro ao longo da consultoria, tá bom? Então dá uma olhada no seguinte. Essa publicação do Grão Gourmet trouxe que a gente pode considerar que, de uma maneira geral, 10 gramas de café, ele equivale a uma colher de sopa. Só que essa colher de sopa tem que tomar cuidado. Se o seu café torrado e moído tiver uma moagem grossa, você tem que ajustar a quantidade de pó de café dessa colher. Se for fino, por exemplo, você pode usar uma colher rasa de café. Se tiver com uma moagem grossa o seu café, aí pode ser uma colher de sopa cheia. Pegou a visão? Se for uma moagem intermediária, que é a maioria dos cafés que são vendidos no mercado, você vai usar uma colher que não é nem rasinha e nem aquele morro em cima da colher de sopa. É uma colher de sopa padrão. O que é uma colher de sopa padrão? Você pega o café e passa, por exemplo, uma faca ou um garfo e tira o excesso. Então, só o que ficar aqui dentro da concavidade da colher é uma colher ok, padrão. Rasa é quando só fica café, por exemplo, no fundinho, lá no fundinho da colher. Cheia é quando ultrapassa a borda da colher. Uma colher de sopa padrão, pega o café, pega um garfo, ou o dedo, se sua mão estiver limpa, e passa na colher. O excesso saiu. O que ficar ali dentro das bordas é a colher padrão de café. E você vai usar, então, uma colher de sopa de café, que vai ter aproximadamente 10 gramas, tanto para o filtro de papel, que é o Melita, quanto para o coador de pano. Olha só. Então, se você fizer 150 ml de café filtrado com essa técnica que a gente conversou, você vai obter, na média, 100 mg de cafeína. E você pode tomar até 400 mg de cafeína total. Ou seja, até 600 ml de café filtrado, certo? Se for o café expresso, aí já seriam 3 vezes menos. Já seriam até 200 ml de café expresso, o que dá 4 xicrinhas de 50 ml, tá certo? O que é interessante? Algumas dicas práticas. Por que tem gente que não gosta de tomar café, inclusive café sem açúcar? Eu quero bater a cabeça na parede de ver você, minha amiga, meu amigo, que tá querendo emagrecer, viu que cafeína ajuda e mete um açúcar no café. Você arrebenta seu metabolismo com isso. Por quê? Dá uma olhada nesse estudo científico, publicado no Journal of American Medical Association, né, que é o JAMA, de 2019. Quando a gente tem um pico de glicose, a gente acaba tendo um pico de insulina. E o que a insulina vai fazer com essa glicose? Ela vai promover acúmulo de gordura com essa glicose, tá? Então, por exemplo, se tem pico de glicose,
O pâncreas, que é um órgão que fica atrás do estômago, ele começa a produzir insulina em pico também. Só que esse pico de insulina, que não é para acontecer, ele é para compensar o pico de glicose, porque glicose alta no sangue é inflamatória, aumenta o risco de infarto, de AVC, de trombose, tá? Tanto que pessoa que tem glicose alta sustentada no sangue, que é o diabético, tem esses problemas muito mais frequentemente, né? Foi o caso da minha mãe adotiva, por exemplo. Eu não era médico na época, ela era pré-diabética, glicose alta no sangue, 3 AVCs, tá? Inclusive, ela era obesa. E eu não sabia disso que a gente tá conversando. Se você for aqui no nosso perfil do Instagram e for lá no Comece Aqui, você vai ver que eu vou te contar essa história, tá? Do porquê que eu sou tão focado em ajudar as pessoas a emagrecer, começando por mim mesmo, pela minha família. Porque quando eu perdi minha mãe adotiva, foi por conta de complicação do excesso de peso. O pré-diabetes dela era consequência do excesso de peso, tá? Que começou com sobrepeso, tranquilo. Mas então vamos lá. Quando tem um pico de glicose, porque você pegou uma xícara de café, pôs um açucrinho ali, tomou. Pico de glicose. Porque o açúcar é glicose pura. Vai ter um pico de insulina. O problema do pico de insulina é que ele sinaliza para o metabolismo o seguinte: olha, essa glicose que nós vamos tirar do sangue vai tirar rápido. Ela não vai nem entrar para dentro das células do corpo, não. Nós vamos acumular ela na forma de gordura. Segundo esse estudo científico aqui, ó, que a insulina, principalmente quando dá pico, estimula a captação de glicose, promovendo a deposição de gordura. Então, você está falando para mim, Sebastião, não posso tomar café com açúcar? Se você quer emagrecer mais rápido, não vale a pena. Você vai estar pegando o seu metabolismo, que estava no modo de emagrecimento, ou seja, de quebra de gordura, e botando ele no modo de acúmulo de gordura, se você estiver fazendo isso, tomando café com açúcar. Porque a cafeína, a gente viu, ela aumenta a oxidação de gordura, ou seja, a quebra, a utilização da gordura, que é o que a gente quer para emagrecer. Mas se você bota açúcar no café, você pega o seu metabolismo e bota de novo no modo de engorda, que é o modo de acúmulo de gordura. Pegou a visão? Esse é um dos principais erros de quem quer usar cafeína via café, botar açúcar. Não. Adoçante vale? Até pode, de preferência adoçante natural, como por exemplo o stevia, porque tem adoçante artificial. E a gente sabe que alimentos artificiais, eles inflamam o corpo. No que inflama o corpo, o que acontece? Desregula o metabolismo. O metabolismo, então, desacelera. E o excesso de energia que ele passa a não gastar mais, ele acumula na forma de gordura. E o problema da gordura é que ela produz o quê? Adipocinas inflamatórias, que causam mais inflamação, que desregulam mais o metabolismo, ele desacelera mais ainda, acumula mais gordura, que inflama mais. Então evita adoçante artificial. Se for usar adoçante, prefira adoçantes naturais que derivam de planta, por exemplo, como o caso do stevia. Mas você não precisa de adoçante. Você precisa de um café bom. Um beijo, fui embora depois dessa. É verdade, tá? Vou te explicar por quê, falando como ex-barista, ex-profissional do café, tá bom? Que é o seguinte, pessoal. A maioria das pessoas que tem principalmente dor no estômago, uma queimação por café, é porque o café é ruim. Para você ter uma ideia, o café tradicional, ele tem milho, ele tem palha, tudo junto, triturado e moído no café. Se não vier escrito assim, ó, no café que você vai comprar, 100% café, tem mais coisa ali. Então os cafés, os melhores, inclusive de sabor, para a gente tomar sem açúcar e até sem adoçante, são os cafés do tipo especial e gourmet. E não é frescura, tá? O que acontece nesse caso do café especial e gourmet? Eles têm um controle de qualidade diferente. Inclusive, eles passam por competições para ver qual é o melhor café. E você vai começar a sentir gostos que você não sentia com o seu café normal. Você pode falar assim para mim: eu sou contra desperdício de tempo, energia e dinheiro. Contra. Você pode falar para mim: Sebastião, mas é muito caro o café. Você vai ver que não é e que ele dura. Porque, inclusive, você vai tomar menos dele sem açúcar e sem adoçante.
Então faz esse teste. Compra café que tiver escrito ou especial ou gourmet e que fala 100% café. 100% café arábica, por exemplo, tá? Você já viu a proporção. 1 colher de sopa para cada 100 ml de água. Quando você usar um café bom, você não vai precisar nem do açúcar nem do adoçante e o café fica tão bom. Claro que você vai tomando ele e com o tempo seu paladar vai melhorando. Que é muito semelhante à cultura do vinho, à cultura do café. Tem café com gostos diferentes, notas diferentes, aromas diferentes, igual vinho, tá? Então faz esse teste, não bota nem adoçante, nem açúcar, mas compra um café ou especial ou gourmet. Aí você pode falar, Sebastião, fiz o teste, já estou prevendo o futuro. Fiz o teste e ainda achei muito forte. O que eu faço? Coloca mais água. Para cada 1 colher de sopa de café, você não vai colocar 100 ml, coloca 120, 150 ml, por exemplo. Faz ele mais diluído, que é o jeito que se toma café nos Estados Unidos, o American Coffee. Tá tudo certo. À medida que seu paladar for evoluindo, você vai ver que você vai querendo um café mais concentrado, sem adoçante, sem açúcar. E a gente ainda vai encontrar em alguma das regiões aí do Brasil que a gente viaja para tomar um café junto. Se eu tiver em alguma outra cidade, eu mando uma mensagem aqui nas redes sociais e a gente toma um café, beleza? Mas essa é a primeira dica. Para que você utilize só a cafeína do café. Fora que o café, eu estou falando só da cafeína, mas ele tem óleos, que tem outras propriedades. Inclusive tem estudos científicos mostrando que não a cafeína, mas os óleos essenciais que tem no café, eles podem reduzir síndrome metabólica, por exemplo, diminuir risco de infarto e de AVC, tá? Mas esse é um outro assunto. Dicas práticas então também. Número 1, se você for usar o filtro de papel, você tem que primeiro pegar a água aquecida e molhar todo o filtro de papel, tá? Por quê? Se você já colocar o pó do café direto e depois a água sem ter molhado o filtro de papel, o que acontece? O filtro de papel vai absorver parte da cafeína e desses óleos essenciais, tá? Se for no filtro de pano, mesma coisa. Você tem que passar água quente no filtro de pano para que quando você coloque o pó de café e passe mais água quente, facilite a passagem do café, retendo menos cafeína no filtro, tanto de papel quanto no coador de pano, e retendo menos dos óleos essenciais, que também ajudam, inclusive, a reduzir síndrome metabólica, segundo alguns estudos científicos. Beleza? Uma outra dúvida que o pessoal tem sobre café, e a gente já vai falar de energético e vamos encerrar. Ferver a água do café, pode ou não pode? Deixa aqui nos comentários. Inclusive esse vídeo vai para o YouTube. Deixa aqui nos comentários se pode ferver a água ou não pode. Se você ferve ou não. Então, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando eu era barista, tinha esse mito de que ferver a água queima o pó do café e por isso o café fica mais amargo. Só que é muito estranho, porque quando a gente ia torrar o café no torrador, ele é torrado a 180, 200 graus Celsius. Como que a água fervendo a 100 graus Celsius vai queimar, vai torrar um café que foi torrado a 180 graus? Não fazia sentido. Mas até então, não tinha estudo científico sobre isso. Hoje, o que tem de análise científica é que, por que quando ferve a água, o café fica mais amargo? Então, se você vai tomar o café sem adoçante, sem açúcar, olha a dica. Quando a água ferve, aquele borbulhar da água, ela vai perdendo oxigênio. E a perda do oxigênio deixa a água mais amarga. Então, quando você coloca uma água que ferveu e ficou perdendo oxigênio, que a água é H2O, hidrogênio e oxigênio junto, ela está perdendo oxigênio, ela vai mudando o gosto e vai ficando mais amarga, mesmo que você deixe ela esfriar depois. Então, qual que é a dica prática? Você coloca a água para ferver. A hora que começar a fazer borbulhinha no fundo do recipiente que você está usando para aquecer a água, começou a fazer umas bolinhas no fundo, já pode desligar. Ali a água está por volta de 90, 95 graus Celsius, tá bom? É a temperatura top para poder fazer um café top, beleza? Sobre café, ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Agora vamos lá.
Sobre energético, você pode falar assim para mim, Sebastião, não gosto de café. Não gosto. Tô querendo emagrecer mais rápido e a cafeína, você me mostrou que ela funciona para oxidar a gordura, para quebrar e utilizar a gordura. Mesmo em repouso, aumenta o metabolismo em até 12%. Usar até 400 mg de cafeína por dia. A gente viu isso cientificamente. Beleza. Mas e energético? Vale a pena? Porque energético tem cafeína, tem até taurina. Outra coisa taurina, depois a gente fala dela, não hoje. Não vale. E eu vou te contar por quê. Número 1. Energéticos, eles são ultraprocessados. Nós temos estudos científicos mostrando que alimentos ultraprocessados, eles intoxicam o corpo. No que intoxica, o que gera? Inflamação. Aí começa aquela cascata. Inflamação gera desregulação metabólica. Desregulação metabólica desacelera o metabolismo. No que desacelera o metabolismo, a energia que o corpo não está gastando mais, ele acumula na forma de gordura. E a gordura produz adipocinas inflamatórias, que inflamam mais o corpo, desregula mais o metabolismo, desacelera mais, acumula mais gordura, e isso continua. Por isso que a partir do momento que a gente engorda, é tão difícil voltar ao peso que a gente era antes. Magro, saudável. Ah, eu nunca fui magrinho. Não estou falando disso, estou falando peso saudável. IMC menor que 24,9, uma circunferência abdominal menor que 95 centímetros em homens e menor que 80 centímetros em mulheres. Não estou falando não ter gordura nenhuma no corpo. Tem uma gordurinha, faz parte, tá tudo certo. Então, o que acontece? Esse é o ponto. Alimentos ultraprocessados, e energético é ultraprocessado, ele intoxica o metabolismo, cientificamente comprovado. Você vai ver nos vídeos no YouTube que tem eu falando sobre isso, mostrando as evidências científicas dos ultraprocessados sendo tóxicos pra gente. Então a gente só consome de vez em quando ultraprocessado, se a gente quer emagrecer, inclusive emagrecer mais rápido. Mas tem um outro fator. Segundo esse estudo científico publicado na Food Science and Nutrition em 2023, a questão da lata metálica, ela contém resina por dentro dela que tem uma substância que chama BPA. E essa substância ela passa para os alimentos, tanto sólidos quanto líquidos, falando no caso do energético, por conta da cafeína. O problema é que o BPA ele é considerado um DE, disruptor endócrino, obesogênico, segundo a Endocrine Society, numa publicação de 2024. A Endocrine Society é a maior sociedade que estuda metabolismo a nível mundial, tá? Então, esse BPA que tem na resina, que fica por dentro das latas, ele é liberado para a bebida, porque a bebida tem uma diferença de acidez muito maior que a água. Pra você ter uma ideia, água enlatada, igual vem de fora, em outros países, já passa BPA para a água. E a água tem uma acidez praticamente neutra. Bebidas, inclusive energético, mas também refrigerante, essa acidez é diferente. Então passa mais ainda esse BPA, que é um disruptor endócrino obesogênico, a gente viu, para a bebida. Então você está tomando um disruptor endócrino obesogênico. O que é um disruptor endócrino? É um desregulador hormonal. O que é o grande problema? Que os disruptores endócrinos, esses desreguladores hormonais, como por exemplo o BPA, que fica na parte de dentro das latas, inclusive da lata do energético, mesmo em pequenas quantidades, eles desregulam o nosso metabolismo, fazendo a gente engordar e dificultando emagrecer. Então, dá uma olhada aqui, que, por exemplo, nesse estudo científico que a gente falou, evidenciou-se que as bebidas enlatadas apresentam a maior concentração desse BPA, que é o bisfenol A, tá? Sendo 2 a 4 vezes maior do que se estivessem em embalagens e recipientes de plástico ou papel. Então, por exemplo, energético, se você quer tomar, enlatado é a última opção. Menos pior se ele tiver em embalagem de plástico. Só que daí a gente já vai para aqueles energéticos que são de uma qualidade meio duvidosa. Estou falando de todos, mas há alguns. Fora que a gente viu que energético é ultraprocessado. Então, por mais que um energético, estando embalado em embalagem em plástico, libere até 4 vezes menos BPA para a bebida,
mas plástico também libera BPA para bebida, a gente já viu sobre isso. Vai aqui no canal do YouTube, procura lá. Disruptores endócrinos. Tem 2 vídeos falando, um sobre agrotóxico e como retirar dos alimentos, inclusive dos alimentos que são pré-bióticos, que formam reguladores metabólicos para ajudar a gente a emagrecer mais rápido, os alimentos pré-bióticos, e disruptores endócrinos presentes em plásticos e latas. Vai no canal do YouTube, procura esses vídeos lá que você vai ver. Então, o energético na garrafa de plástico, ele também vai liberar BPA. Mas na lata, libera até 4 vezes mais. Então, o energético não é inteligente para quem quer emagrecer mais rápido, no sentido de adquirir a cafeína. Lembra que a cafeína aumenta o metabolismo, aumentando a termogênese, aumenta a oxidação de gordura e reduz fome, vontade de comer a nível cerebral. Então, energético, a gente viu que pondo na balança não vale a pena. Vale a pena o café ou então você mandar manipular o suplemento, tá certo? Agora vem uma pergunta. Sebastião, eu não gosto de café. Você falou que energético não é interessante para adquirir essa cafeína. E não estou querendo mandar fazer suplemento porque você falou para mim que não precisa. É verdade. Via chás, eu consigo cafeína do tanto que é interessante para a gente emagrecer mais rápido? Consegue sim. Tem vários chás super top. Eu tomo chá pra caramba. E se você quer saber quais chás contêm cafeína, você vai deixar para mim nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Como usar chás que têm cafeína para emagrecer mais rápido. Se esse vídeo te ensinou algo diferente, algo útil inclusive para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido, se te mostrou embasamento científico no padrão primeiro mundo, agora eu peço, dê o seu like, dê o seu curtir, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você e estão precisando de uma ajuda para emagrecer, e nos siga em todas as redes sociais, @emagrecermaisrapido_oficial. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e para sua família. Com Deus e até o próximo vídeo.